Eu sou Rodrigo Fontoura e esse é o Menu do Líder, onde o resultado ganha essência e a estratégia ganha alma. No dia de hoje nós vamos ter uma pessoa muito especial, estrategista de imagem, assessora de imprensa, uma fera da comunicação. Com vocês, vamos dar uma espiadinha, peraí. Primeiro agradecer a todo mundo que tá aqui, eu sei que hoje... Pra quem é antigo aqui já sabe quem eu sou, pra quem é novo eu fui coordenadora antes da Bruna e antes dela. Ninguém sabe que vai casar. E vou casar também, gente. E agora, com vocês, Dani Lotterman. Querido. E aí, Dani? Prazer, obrigado. Obrigada pelo convite. Fazendo uma coisa que eu não faço nem em casa. O quê? Cozinhar? Ah, não é Cozinhar e muito menos dar entrevista cozinhando, né? Ah, não, entrevista cozinhando eu vou dizer que ninguém tá acostumado. É. Todo mundo que vem aqui diz que é difícil. Porque falar e fazer, né? Primeiro que eu vou dizer que eu já vi que tá tudo picado, então assim, já facilita a vida, né? Se em casa fosse assim, tava... Viu que eu deixei tudo preparado? Mas conta o que vai ser e por que tu escolheu essa receita. Então, eu gosto muito de massa, sempre gostei, porque metade da minha família é italiana. Mas eu passei um período na Europa, morei em Milão um tempo. E lá se comia muita pizza e massa, né? Então eu tive que aprender a fazer esses pratos. Só que eu preciso dizer que os insumos de lá são diferentes, né? Então não é sempre que a gente encontra a mesma massa que a gente come lá, o mesmo creme de leite. Que é melhor ou não? Eu acho que é diferente. Talvez a coisa que seja mais difícil a quem faz muito e opta por fazer um carbonara, por exemplo, a gente não encontra o bacon como a gente encontra lá. Que é a pancetta, né? Foi o que eu até hoje não consegui encontrar a mesma que eu fazia lá. Pelo menos não na qualidade de lá. Não na mesma qualidade. Então, assim, até hoje não consegui fazer a mesma massa que eu fazia no cotidiano em casa. E aí, por isso, eu resolvi trazer uma massa que eu também me garanto mais. E tem a ver um pouquinho com a minha história, assim, gosto muito. Top. Vamos começar com o quê? A gente vai fritar a carne aqui primeiro, rapidinho, com um pouquinho de manteiga. Eu prefiro manteiga. E enquanto isso a gente esquenta também a água para massa. A água eu já até comecei a esquentar ela um pouquinho para facilitar. Tá. Vamos botar a água no grande? Pode ser. Que essa massa também, o papai dela é uma massa maior. Ocupa mais espaço. Mais espaço. E não sei para quem cozinha ou não cozinha, não sabe, se você faz a massa muito numa panela muito pequenininha, ela fica toda grudada. Até que eu vou pegar mais uma aguinha, não? Pouquinho, Rodrigo. Pouquinho. Né? Isso. Então, enquanto eu pego a água aqui, como tu chegou no mundo do jornalismo? Eu sempre fui muito comunicativa, né? Sempre gostei muito, desde ser oradora de turma, ser a primeira a estar lá apresentando trabalho, enfim. Então eu sempre me imaginei cursando alguma faculdade, acho que tá bom. Bom. Algum curso que fosse relacionado a poder extravasar esse meu lado mais comunicativo, assim. Né? Eu tinha uma certa facilidade, mesmo vindo do interior, e onde as pessoas são um pouquinho mais quietas, muitas vezes. E aí tenho isso também, de uma família meio alemã, meio italiana, que fala, gesticula. E italiano gosta, né? Exato, né? E aí eu buscava alguma coisa que não fosse de exatas, que também era uma coisa que eu não gostava, nunca fui muito boa nisso. E quando eu vim a Florianópolis foi porque na época, perto da minha cidade, existiam faculdades de jornalismo, mas muito caras. Ou universidades federais. Eu até passei para história na época, mas não para jornalismo, lá na UFSC, que é perto da minha cidade natal, no interior do Rio Grande do Sul. E chegando aqui, o curso tinha um valor mais possível de pagar para quem é filha de professora e de caminhoneiro. E gostei da cidade, era fácil de trabalhar, então eu conseguiria me manter. Né? Minha mãe me ajudava com a faculdade, com alguns cursos, e eu me mantinha por aqui. E isso foi em 2001, na metade de 2001. Então eu cheguei aqui e não pude fazer faculdade na Federal, porque era vestibular de inverno, e aí eu optei pela Unisul, porque minha mãe, se você começar a fazer faculdade, fica. Senão, não, vai e volta. Eu preciso de ir estudando, né? E aí consegui trabalhar nos primeiros 6 meses, eu já estava trabalhando, né? E me encontrei nisso, mas sempre imaginei em trabalhar no backstage, né? Nos bastidores, nunca me vi trabalhando na frente da câmera. Isso é uma coisa que até hoje a gente faz um pouco mais por conta de rede social. Mas eu me via, na época, assim, o auge das revistas, né? Então eu queria escrever para uma Cláudia, eu queria escrever para alguma coisa assim. Fui morar fora quando acabei a faculdade, e aí isso meio que me obrigou, porque morando fora fui demandada a mandar alguns materiais. A gente teve a morte da Amy Winehouse na época, então ainda com
câmera muito improvisada, celular que não era, né, não fazia vídeo, nada. Mas mandei material pra cá na época, tentei ajudar o pessoal aqui. E quando voltei já tinha esse relacionamento com a TV. E fui trabalhar na época da antiga RBS e fui me envolvendo com os meios de comunicação. Depois de quase 10 anos, eu entrei na assessoria de imprensa de fato, né? E aí a assessoria, que era algo que eu nem imaginava que ia me conquistar, me ganhou de fato, assim. Porque se eu já gostava de contar histórias, e a gente tá aqui conversando que a gente gosta de contar histórias, contar a história de empresas, dos outros, né? E levar o nome de outras empresas mais e mais longe através da assessoria de imprensa, me encantou. E eu tinha clientes maravilhosos, assim, né? Da área da música, de eventos, então eu era encantada por eles também. Né? E aí depois, logo depois, uns 2, 3 anos depois, eu assumi uma gerência de marketing. Então foi um desafio, eu precisei trabalhar o jornalismo e o marketing ao mesmo tempo, então trouxe a minha expertise de jornalista, mas a gente sabe que o marketing é um pouco diferente, então eu tive que aprender muita coisa. E na assessoria, senti que os meus clientes precisavam de alguém que cuidasse do marketing digital. Porque eu fazia assessoria e eles não tinham quem publicasse isso numa rede social, quem divulgasse de outra maneira. A operação mesmo. Isso, porque hoje a comunicação... A gente tá aqui num podcast hoje, né? Então, isso aqui também é comunicação, um programa de TV, uma rádio. Um texto que você faz pra tua rede social é uma forma de comunicar. Né? E eu via que eu fazia assessoria, mas às vezes estava, né, do outro lado da empresa estava faltando algo. E aí eu abri um braço na minha empresa também hoje de marketing digital, tráfego pago, para poder atender todo esse guarda-chuva da comunicação, né? Que eu costumo dizer que comunicação é um guarda-chuva com várias coisas embaixo dele, né? Que incluem se comunicar bem. E essa parte do jornalismo, ela trouxe algum benefício nessa entrada do marketing, não? Com certeza. Existe um ganho nisso? Eu costumo dizer, Rodrigo, que assim, a gente não tem uma ex-profissão, né? A gente agrega profissões. Vai somando, né? Vai somando. Então, a pessoa que ela foi mãe, dona de casa, ela também administrava uma casa, né? Então, ela abriu um negócio, agora ela administra o negócio dela, mais a casa, né? Mas a gente agrega, assim, então... Quando vem filha, mais os filhos. Exato. Então, eu trabalho, sou advogada, e a gente tem casos de amigas em comuns assim, né? Sou advogada, virei enfermeira, ou daqui a pouco virei terapeuta. E ela agregou valor a isso, ela tem mais expertise, ela é mais experiente, né? Então, eu acredito que até hoje a minha equipe diz assim, Dani, tu tem um olhar muito pro factual, pro jornalístico, assim, né? Tá fazendo marketing para um hospital, por exemplo, eu não consigo não falar que tem umas doenças novas chegando no país, né? A gente não tá focado só no marketing, a gente tá criando conteúdo rico e esse meu lado jornalista não me deixa abrir mão de coisas que estão acontecendo, olhando pro lado. Então, hoje eu não olho só para os meus concorrentes de marketing. Eu olho também o que está acontecendo de notícia em volta cenário como um todo. De um cenário, porque é isso que vai me fazer conectar. Se eu te mando um post, por exemplo, de um hospital, de uma clínica, e ele fala sobre o que ele está vendendo, o produto, talvez isso não te interesse. Agora, se eu te mandar e dizer que esse hospital, essa clínica está muito preocupado com uma nova vacina, por exemplo, é algo que te interessa, que pode fazer se conectar. E isso depende do teu olhar jornalístico, do factual, do que está acontecendo, muito mais do que do marketing, né? Então eu acho que agregou bastante, assim, facilitou um pouco a minha vida. Top. Eu sempre tive essa dúvida da questão do jornalismo, o marketing, ver se não ficava muito, que o jornalismo é mais quadradinho, o marketing mais criativo, ver se não dava um conflito, mas pelo visto não. O lado da assessoria de imprensa, ele é como se ele estivesse em cima do muro. Porque a assessora de imprensa, se ela é contratada por uma empresa, ela precisa falar bem daquela empresa. Então ela precisa encontrar dentro de tudo que a empresa tem, o que ela tem de melhor, as melhores qualidades para poder divulgar. Então, de certa forma, é marketing. E até era vista com maus olhos pelos jornalistas raízes, muito tempo atrás, assim. Assessor de imprensa não é jornalista é jornalista investigativo, é o cara que vai lá ver o que a empresa tem de errado, para mostrar, para levar, vai mostrar o buraco da rua, o que tá impactando na comunidade. E o assessor de imprensa não, ele vai ver um outro lado, por exemplo, eu tenho uma empresa que faz um trabalho social. Isso impacta sim na comunidade, mas eu vou, obviamente, querer repercutir o lado bom da empresa, né? Então a gente tem assim a assessoria de imprensa quase que em cima do muro entre o marketing e o jornalismo, né? Mais raiz, que é aquele jornalismo que é para
não contar histórias, de certa forma, e sim para contar fatos mais factuais, mais do dia a dia. Uhum. Pô, muito legal, muito legal. Nesse mundo de informação meio saturado, assim, que hoje em dia a internet tudo deixa... É bacana, né? A gente tem muita informação, mas chega uma hora assim que é muita, muita coisa, né? Como é que a gente consegue despertar interesse na mídia nessa rede social, nessa internet já tão contaminada? Eu acho que sendo autêntico, sabe? Porque todo mundo pode copiar tudo, menos o que você é. Então, se a tua empresa tem algo de diferente, geralmente isso está na raiz da empresa, né? Como ela nasceu, como tu criou. Talvez tu não saiba contar essa história, né? Mas um assessor de imprensa vai te ajudar a fazer isso. Vai encontrar dentro da tua história o que pode conectar com os teus públicos, né? E geralmente não é um só, geralmente é mais de um. Então, assim, o que tu tem de autêntico, de diferente, ninguém tira. E aí isso tu vai trazer de novo e vai fazer com que as pessoas se interessem pelo teu conteúdo. E eu preciso colocar azeite aqui. Azeite? Vai botar azeite? É um filetinho, assim. Filetinho? Não sei, tu não gosta? Tu acha Não da sei. linha que não gosta? Eu sou da linha que gosta. É porque dizem que não bota? Às vezes não bota porque daí não gruda o molho na massa. Mas como o nosso molho tem bastante queijo, tem bastante carne, não tem problema, não vai ter problema. Ele é autoadesivo? E essa massa ela é mais larga, eu acho que ela precisa um pouquinho. Tu quer o sal já? Não, vamos esperar ela borbulhar bastante aqui. Tá. Aqui eu vou querer um pouquinho de manteiga. Manteiga. Eu nunca cozinhei com um auxiliar assim, então... Viu? Que chique. Que chique, não, tô achando o máximo. A manteiga já tá até num ponto bom aqui. Um pouquinho mais. Tá. Tá ligado isso aqui, gente? Eu ligo pra ti. Tá. Vamos lá. Gente, eu juro que eu sei cozinhar, tá? Mas assim, a gente fica um pouco impressionada com essa galera aqui. Já pode... Cozinhando sob pressão com alguém assim? Eu quero agora a minha carne, que acho que talvez eu não vá usar tudo aquilo. Já quer colocar aí? Quero. Vou pegar essa aqui que tá limpinha, porque se você não for usar tudo, tu não... Vai ser mais prático pra ti. E aqui a gente não tem desperdício, né, gente? Também não... Uma fartura, né? O que sobra levar pra casa. Pera aí, o que sobra eu vou levar pra casa. Marido, noivo. Um pouquinho mais. E... Por exemplo, né, Rodrigo? Tu estás aqui fazendo uma coisa diferente do que tu já fez. Uhum. Tu acha que toda a tua experiência em outros negócios não te gabaritaram pra fazer isso aqui ainda melhor? Soma bastante. Soma bastante. Sem dúvida nenhuma. Até porque a gente vai unindo o conhecimento nos novos conceitos, né? E vai meio que reformulando esse conhecimento. Isso tudo é uma base pros teus valores também, né? Tem uma base de valor, assim, porque como jornalista eu aprendi muito essa questão da ética, né? Porque a gente tem que ser imparcial. E eu trago isso para assessoria de imprensa e para o marketing digital, né? Uhum. Então, eu tenho certeza que não existe essa coisa muito da transição de carreira, né? Existe um acúmulo de carreira, de coisas que você vai aprendendo e vai realizando junto. E talvez o meu lado assessora seja tão bom, ou eu acho que é bom, porque eu vivi muito outro lado, que foi estar dentro da televisão. Uhum. Então, às vezes, eu me irritava com aquele assessor chato e hoje eu penso assim, meu Deus, hoje eu sou a chata. Né? Que manda muita coisa, que fica cobrando, que fica mandando um monte de pauta. Dani, deixa uma aguinha ali pra ti. Eu quero. Aguinha tônica. E... Água tônica 0, viu? 0, eu pedi 0, gente. Mas é porque a gente vai comer depois também, né? Então, equilíbrio, eu tô 1 ano de noiva, né? Tem que entrar no vestido, né? Eu vou entrar no vestido, não, nem diz um negócio desse. Tá. E aí, eu acho que também essa coisa de aprender e se colocar e estar do outro lado faz você entender o que o jornalista precisa hoje no veículo de comunicação. Então, quando eu mando uma pauta pra televisão, pra rádio, eu imagino que eu preciso mandar algo que seja interessante. Eu sei um pouco mais do que é interessante porque eu já estive do outro lado. Ou seja, só somou, né, profissões diferentes, áreas diferentes para que eu fosse melhor no que eu faço hoje. Acaba facilitando a linguagem, né? Muito demais. Agora eu vou querer um pouco desse teu sal. Sal? Isso. A gente aqui faz igual o Edmilson fez, aquele assim, de bota com a mão. De fazer o... Sim, assim, ó. Tem essa coisa do... Eu acho que eu nem vou botar muito, porque depois o queijo já... E a gente vê que às vezes as empresas tentam fazer as coisas sozinhas, né? Ao invés de contratar, eu vou tentar aqui, pega um funcionário que conhece um pouquinho. Sim, escreve bem. E escreve bem.
qual é o erro mais comum nesse caminho quando a empresa insiste em algo que não é o métier dela, né, não tem a ver com o negócio, para economizar? Não é um desperdício isso? Com certeza. Eu acho assim que não tem economia nenhuma nisso. Hoje a gente fala muito assim, se o Rodrigo tem uma empresa, se eu tenho uma empresa, eu preciso estar lá, preciso mostrar a minha cara. Então tu pode ter alguém de marketing fazendo o teu trabalho, né, mais braçal, de arte, de texto, mas tu ser a pessoa que tá ali o tempo inteiro gravando conteúdo. Até aí tudo bem, porque precisa da tua figura. Agora, o que precisa ser feito por trás? O teu tráfego pago, a tua assessoria, não é escrever bem, é escrever um tipo de texto que vamos dizer, vinculado à área de jornalismo. Então não é um texto qualquer, a gente chama de release, né? O texto jornalístico é um release. A gente sabe exatamente qual a ordem que ele precisa seguir, a gente sabe que num release bem feito, numa assessoria que é séria, eu não vou mandar só falando bem do menu do líder. Eu vou trazer números, né? Olha, o PIB daqui é tanto, cresceu muito a área da gastronomia, por isso que o Rodrigo criou o menu do líder, né? Eu vou trazer números, eu vou trazer embasamento para um release. Isso é um release bom. Quando eu falo de alguém que não tem essa experiência, provavelmente ela vai contar só a história do menu do líder. E isso vai ser menos atrativo para a imprensa. E mesmo sendo um ótimo release, mesmo sendo um ótimo material, pode não interessar, porque a gente compete com outras notícias que estão acontecendo. Por exemplo, se hoje a gente tivesse aqui naquelas semanas de chuva com alagamento, o meu release que está falando de uma construtora que está lançando um empreendimento, ele fica completamente defasado, porque todos os veículos vão estar falando dos alagamentos. Né? Então, além de tudo, a gente precisa entender um pouco o contexto do que está acontecendo naquela semana, naquele mês. Concorre um pouco com as circunstâncias em si. Muito. A gente chama de pauta factual ou pauta de gaveta. E a factual é aquela que precisa entrar hoje, porque o alagamento está acontecendo hoje. Mas a de gaveta não, a de gaveta vai ficar lá guardadinha e pode ser usada na semana que vem, porque não é algo que vai impactar no tempo. Daqui uma semana a informação não vai mudar, então vai ser a mesma, né? Entendi. A gente tá só conversando, né? Não vai queimar, a gente tá tudo certo aqui, falta muito pra queimar. Não, tá bem. Tá até dando cheirinho já. Tá gostoso. Depois a gente vai comer real, porque eu não almocei hoje. E como é que tu prepara, já que estamos falando de preparar comida, como é que tu prepara a marca de uma empresa antes de levar ela para o grande público, assim? Porque tu falou da questão de escrever bem, né? E eu, na minha ignorância aqui, que eu não sou da área, eu penso que escrever bem é saber comunicar. Nem sempre é fazer um bom texto. Se eu não souber chegar no público que eu quero e vender a imagem, transmitir aquilo que o público quer receber, eu posso ter escrito bonito, mas não escrevi bem, né? Exato. Eu acho que tem uma diferença aí, né? E como é que cria essa marca, assim, essa imagem para poder levar uma marca para o grande público? Tu disse algo bem bacana, assim, porque na verdade eu posso, tanto na escrita quanto na oratória, digamos, né? Eu posso me comunicar muito bem em palavras muito simples e não ser um grande orador, mas me fazer entender. Né? Isso também vale para um texto ou para uma marca. Né? Talvez uma marca simples. Gente, não posso falar mal de marca aqui, vamos pensar. Vamos lá, um refrigerante. Vou tirar essa carninha. Eu vou ainda botar o alho aqui pra fritar com ela. Quer que jogue já? Quero, pode jogar. E aí eu vou... Pode diminuir um pouquinho esse fogo aqui. Uma marca, vamos lá, de refrigerante. Que ela saiba da história dela. A história começou um pouquinho mais da manteiga. Ela começou há 30 anos com o meu avô, que fez não sei o quê, que a minha avó sugeriu fazer tal coisa e tal. Se ela sabe a história dela e valoriza a história, possivelmente ela vai contar bem essa história. Ela vai fazer um texto e vai contar. E vai estar comunicando. Agora, hoje, e isso talvez há alguns anos, num jornalismo mais investigativo, ou que as pessoas tinham tempo lá, numa equipe de 7, 8 pessoas, a produção ia entrar em contato contigo e dizer: Rodrigo, me conta a tua história aí que a gente vai gravar. Isso até acontece com matérias mais produzidas hoje, né? Mas no geral, hoje eu não tenho mais 6, 7 pessoas para produzir uma matéria. Eu tenho uma pessoa, que muitas vezes é ela que tá dirigindo o carro,
né, do veículo de comunicação. Ela põe um tripé, ela mesma se grava, claro que não todos os locais, mas eu vou ter no máximo alguém gravando, captando e o jornalista ali. E aí são os dois. E ele não teve tempo para apurar os fatos antes, ele tá lá para dar a notícia. Então pensa que se não tiver um release estruturado com uma estrutura release mesmo de texto, tu pode até te comunicar bem, mas provavelmente tu não vai ter acesso às televisões, tu não vai ter acesso à mídia. Por isso que quando tu me perguntou assim, vale a pena eu mesma fazer... A empresa fazer por ela, né? Exato, não vale a pena. Porque um profissional de marketing, jornalismo, não é algo tão caro dentro de uma empresa. É uma empresa que já é MEI, que já é organizada, né? Precisa ter um profissional, pelo menos, para te ajudar, um story make, que seja, alguém para te ajudar. Agora podemos tirar daqui. Tirar? Sim. Vou pegar aqui o meu... Eu digo que isso aqui é um sapinho. Tu tem um sapinho. Eu até acho que eu faria tudo junto. Eu botar tudo aqui dentro. É? Aham. Então tá. Eu sou prática, gente. Não quero lavar um monte de panela em casa, então eu faço tudo mesmo. Quer fazer já aí? Faço tudo Então aqui. tá. O que tu quer botar aqui O dentro? primeiro gorgonzola. Gorgonzola. Isso. Tudo? Tudo. Põe tudo porque o negócio aqui não é... Não é tem que pra ficar gostoso. Vai ficar gostoso, porque depois se não Tem que ficar, ficar você caprichado. fala mal de mim lá. A gente vai fazer um link ali. Agora, A massa. a massa. Pra gente deixar ela cozinhando enquanto a gente vai conversando. E o molhinho vai ficando pronto. Ainda sobre isso da empresa fazer e a própria comunicação, digamos assim. O digital hoje, tem gente muito descolado, né? E às vezes, se é uma pessoa mais jovem, ela tá acostumada a fazer vídeo e gravar, e celular não é novidade e tal, então, ok. Mas, quando você contrata um profissional de assessoria de imprensa, você não contrata só alguém para escrever para ti. Contrata alguém que tem o network para fazer esse texto, todo esse teu material, chegar aos veículos. E isso sozinho vocês não conseguem. Então, é algo que eu falo bastante, assim, às vezes tem alguém lá, a menina do marketing tá me mandando. A menina do marketing não tem essa expertise de RP, de contato, com as pessoas certas dentro da televisão, sabe? E aí vai ficar uma coisa que não vai ser tão legal quanto se tivesse um profissional. Aí adianta, de repente, criar um evento, trazer influenciadores, fazer várias ações, e isso não ser comunicado da forma correta para chegar na mídia, aí foi desperdício de dinheiro. Então eu acredito que seja muito mais econômico, digamos, ou não faz. Eu tô no momento da empresa que ela ainda tá crescendo, eu preciso espera um pouquinho. Faz o que dá pra fazer, faz o feijão com arroz. Não tá na hora ainda. Não tá na hora ainda.